Boa noite, irmãos e irmãs, paz seja convosco, amém? Hoje, sexta-feira, e eu convido vocês para mais uma prosa acerca da palavra do Senhor, amém? E hoje nós vamos conversar sobre histórias de doenças na Bíblia, onde Deus foi glorificado através dessas situações de enfermidade. Muitas vezes nós maldizemos situações em que estamos enfermos, doentes, com algum problema de saúde, achando que aquele mal é algum castigo de Deus, é falta de Deus na vida, é algum demônio que está assolando aí a vida. E muitas vezes não é nada disso, pode ser exatamente o contrário. Muitas vezes Deus usa estratégias de dor para que nós nos aproximemos mais dele. Vamos ver alguns exemplos que a palavra de Deus nos dá. Uma das situações de doença na Bíblia foi um fato muito conhecido de todos nós, que foram as chagas que Jó passou. Esse talvez seja um dos mais conhecidos, né? Jó, ele foi acometido por uma praga maligna que assolou o seu corpo da cabeça aos pés. Uma chaga tão terrível que abria feridas tão terríveis que às vezes Jó, ele utilizava cacos de telha para raspar feridas, para coçar, para aliviar, porque tamanha era a quantidade de feridas por todo o seu corpo. Era uma coisa terrível de se ver. Então, lá na palavra de Deus, lá em Jó capítulo 2, nós vamos conhecer essa história tão triste, né? Depois vocês peguem a Bíblia de vocês e estudem a palavra de Jó. A situação era tão terrível que quando os amigos de Jó foram visitá-lo, eles ficaram tão apavorados, tão assustados com tudo que eles viram, que eles ficaram em silêncio durante 7 dias. 7 dias eles não disseram nada, tamanho pavor que eles sentiam. Então vamos pegar a nossa palavra e vamos confirmar através da palavra santa do Senhor em Jó capítulo 2, do versículo 7 em diante. Olha só o que a palavra nos diz. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar, e a mulher dele disse: "Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra." Né? A mulher de Jó, ela acusava Deus por aquela situação que ele passava. Jó então respondeu: "Você está dizendo uma bobagem, mulher. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as coisas ruins?" Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. E aí então vieram 3 amigos de Jó visitá-lo. Elifaz, Bildade e Zofar. Eles ficaram sabendo do que havia acontecido com Jó e combinaram de fazer-lhe uma visita. E no versículo 12, de longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Então olha só, diante desse sofrimento, diante tanta ferida aberta em seu corpo, os amigos de Jó, eles souberam que algo ruim estava acontecendo com ele e resolveram visitá-lo, mas não tinham noção do tamanho do sofrimento. E tal foi o pavor que eles tiveram ao vê-lo, que quase nem o reconheceram, que entraram em desespero. E ali ficaram do lado dele 7 dias e 7 noites, sem falar nada, chorando, né? E apavorados com toda aquela situação. Mas todos nós conhecemos o final da história de Jó. Através disso tudo, Jó pôde conhecer melhor a Deus. Foi todo esse sofrimento que aproximou mais Jó do Senhor.
O Senhor mudou então a sorte de Jó mediante o tamanho da sua fé, restituindo tudo o que ele havia perdido em dobro, muitas vezes mais. Jó adorou ao Senhor desde o início e no fim reconheceu a sabedoria do seu grande poder, a soberania, do seu grande poder. Olha aí o que o versículo que está em Jó, no capítulo 42, os versículos 2 e 5, olha o que a palavra vem nos dizer. Podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Amém? Então a conhecida história de dor, de perdas e de doença de Jó encoraja hoje a muitos de nós a nos manter firmes na presença de Deus, né? Em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à enfermidade. Além disso, nos ensina também que muitas vezes a dor, o sofrimento, a doença nem sempre é falta da presença de Deus na sua vida. Muitas vezes é a presença exata dele na sua vida. E às vezes há situações na nossa vida que precisam de um conserto tal, de uma aproximação tal de Deus, que ele usa estratégias de dor, para que através da dor nós nos reconheçamos como dependemos de Deus, o Deus da cura, né? O Deus que pode sarar todas as enfermidades. E aí, então, às vezes é nesse caminho de enfermidade que nós vamos nos aquebrantar, né? Que nós vamos nos aquebrantar diante do Senhor e nos tornar mais próximos dele. Amém? Então, essa é uma das histórias de enfermidade da Bíblia que foi usada para glorificar o nome de Deus. Uma outra história que a Bíblia nos traz, que é muito conhecida também, é a história de Naamã, um alto general fortemente doente. Naamã era um sírio, general de alta patente, que tinha uma doença terrível para a sua época. A história dele é contada no segundo livro de Reis, lá no capítulo 5. Apesar de seus recursos, apesar de seu poder, da sua fama, aquele homem não tinha grande possibilidade de cura nem de tratamento médico para uma doença terrível para a época, que chamava lepra. Aquela doença que vai, as partes do corpo, elas entram em apodrecimento, né? E as partes caem, né? É um dedo que cai, uma orelha que cai, um pé, uma mão, é uma coisa muito triste, triste mesmo. Então, Naamã sofria de lepra. Mas havia uma menina que servia a sua casa, trazida cativa de Israel, e que testemunhou acerca do profeta de Deus. E Naamã creu. O Deus de Israel Todo-Poderoso podia curar aquela e qualquer outra doença. Naamã creu nisso. Depois de relutar com o seu orgulho, ele se humilhou e obedeceu à palavra do profeta Eliseu. Então o que aconteceu? Naamã mergulhou no rio Jordão 7 vezes e viu o grande milagre. A sua pele ela foi totalmente restaurada. Houve momentos que Naamã chegou a titubear, porque ele mergulhava uma vez, ele mergulhava outra vez, ele mergulhava outra vez, ele mergulhava outra vez e nada acontecia. Então, houve momentos que ele titubeou. Isso acontece conosco também. Muitas vezes, nós dizemos ter fé em uma determinada situação, determinada coisa, né, vinda da parte de Deus, mas quando percebemos que as coisas não acontecem no nosso tempo, começamos a questionar a fé. Começamos a questionar se aquele milagre realmente vai acontecer, se ele realmente pode acontecer, se eu sou digno de que aquele milagre aconteça. Não é verdade? Então, o general Naamã, ele reconheceu que não há ninguém como Deus, né? Lá no livro 2 Reis, no versículo 15 do capítulo 2, olha o que a palavra vem nos dizer. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Amém?
Então, olha só, esta história, ela nos mostra, a história de Naamã, ela nos mostra que, além de ter sido curado da doença, Naamã saiu crendo no Deus único e verdadeiro, que até então ele não cria. A cura do comandante trouxe glória, trouxe honra para o nome de Deus. Então é mais um exemplo da Bíblia que nos mostra uma situação grave de uma doença terrível, que assola também todo o corpo e que, através de uma prova de fé, através de estratégias criadas por Deus, aquela doença foi convertida em honra e glória para o nome do Senhor. Além também de converter o coração daquele que passou por aquela enfermidade. Às vezes muitos em volta olham e apontam e acusam, né? Onde está esse Deus que você serve? Se ele fosse real, verdadeiro, né? Se fosse realmente o Deus de cura que você fala, você não estaria desse jeito, né? Muitos fazem essa prova, né? Esse embate, mas creia somente, siga crendo, porque no tempo dele, no tempo certo que ele tem, tudo isso vai passar, essa enfermidade vai ser curada e a sua boca dará glória ao Senhor, e aqueles que estão à sua volta também poderão ver o agir de Deus na sua vida. Amém? A Bíblia nos traz também uma história forte de fé, né? Não se trata tanto assim de uma doença, mas de um problema físico, que é a esterilidade. Vocês já devem saber de quem eu estou falando. Estou falando de Ana. Ana, ela é uma mulher na Bíblia que nos traz também um grande exemplo de fé, independente do que os outros à volta estão dizendo. Ana foi debochada, acusada, ela foi apontada, né? Até de bêbada ela foi chamada, porque ela se encontrava ali quebrantada em oração aos pés do Senhor, à busca do seu milagre, que era a gestação. Então, olha só, a história de Ana, ela é contada no livro de 1 Samuel. Samuel foi o filho, né? O fruto deste milagre. Se Ana não tivesse passado pelo que ela passou, muito provavelmente nós não conheceríamos a história do profeta Samuel como a conhecemos. Ana, ela era estéril e por isso constantemente humilhada pela sua rival Penina, né? Ana e Penina eram casadas com Eucana. Naquela época era permitido, né, o casamento com mais de uma mulher, né? Antes do véu se rasgar, essas coisas eram permitidas, né? Então, um dia, com muita tristeza, Ana orou tanto e clamou ao Senhor, e ela fez um voto. Às vezes o nosso milagre está um passinho de acontecer, mas às vezes nós não estamos pedindo certo. E Ana, depois de muito pedir, ela podia também passar por momentos de crise na fé, né? Peço, nada acontece. Onde está Deus que não me ouve? Será que Deus realmente existe? Ele não está percebendo o que eu estou passando? Mas não, Ana seguiu, né? Ela foi testada e provada pelas outras pessoas muitas vezes. E ela seguiu no seu propósito, em oração, em clamor, né? Então, houve um dia que o coração de Ana foi tocado e ela fez um voto com Deus, né? E ela disse que se ele lhe desse o filho que ela tanto queria, ela consagraria ele ao Senhor, entregando este filho ao Senhor para servi-lo, né? Durante todos os dias da sua vida. Ela o criaria até ele alcançar a idade adequada e o entregaria ao Senhor. E assim Ana fez. Então, para a glória e louvor do Senhor, isto aconteceu na vida de Ana. E te digo mais, não foi somente Samuel o grande milagre na vida de Ana. Depois disso, Deus abriu as portas do céu sobre a vida de Ana e ela teve mais filhos, né? Ela teve Samuel para o Senhor e teve depois os filhos para ela também. Amém? Ana engravidou, teve um filho, cumpriu seu voto.
Esse filho foi um grande homem de Deus na história de Israel, conduziu todo um povo, ungiu reis, profetizou a palavra do Senhor para todo aquele povo. Deus usou grandemente a vida de Samuel. Deus tornou a amargura de Ana em alegria e contentamento, transformou todo aquele choro, todo aquele pranto em alegria. Amém? Então, lá em 2 Samuel, a palavra de Deus nos confirma, né? Olha lá que lindo, né? A mulher com a mão na sua barriga, gestante, olhando para o céu. E olha só o que este versículo diz para nós. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Amém. Outra história que a Bíblia nos traz de enfermidade para a glória do Senhor é o cego de nascença. Vocês conhecem essa história? É a história de um homem que nasceu cego. Ela é narrada no Evangelho de João, lá no capítulo 9. Quer buscar lá para dar uma conferida? Jesus viu e os seus discípulos lhe questionaram sobre quem teria pecado, se os pais ou o próprio homem por ter nascido cego. Pensavam que aquele homem era cego por resultado de algum pecado ou dele ou dos pais dele. Então vamos abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 9. Olha só. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele e nem dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Isso vai até o versículo 3. Então, olha só. Até hoje é comum o pecado estar vinculado a alguma causa de pecado, a alguma causa de doença, né? Ah, fulano está pagando, né? A que se faz é que se paga. Até hoje é muito comum falar, principalmente quando se chega a uma certa idade. Hoje sofre assim porque no passado fez isso, fez aquilo. Não existe isso. Pois é, apesar do mal ter entrado no mundo por causa do pecado universal, nem sempre a doença está associada a algum pecado específico, tá? Muitas vezes Deus está no controle daquela situação para que o nome dele seja glorificado, volto a dizer. Então Jesus surpreendeu os seus discípulos respondendo que aquele cego não nasceu daquele jeito por causa de pecado nenhum de ninguém, né? O homem, então, ele foi curado da cegueira de nascença, sendo prova que Jesus é Deus Todo-Poderoso. E muito mais que a cura física, ele pode ser curado também de uma cegueira espiritual. Por quê? Porque a partir da sua cura física, ele passou a crer no poder que há no nome de Jesus. Amém? Jesus curou aquele cego e através daquele poder, daquele milagre emanado, aquele homem passou a crer e a aceitar Jesus e a seguir Jesus. Então ele teve duas curas, né? A cura física e a cura espiritual. Olha que bênção, olha que maravilha, né? Então olha lá o que a palavra vem dizer. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Muitas vezes não compreendemos o propósito de Deus quando enfrentamos uma enfermidade. Mas aprendemos aqui que a questão não deve ser o porquê. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Às vezes a questão é o para quê que uma determinada situação acontece. Devemos crer no Senhor Jesus, colocando-nos em suas mãos, enxergando pela fé que Deus pode usar este evento, essa situação, para a sua glória e para o nosso crescimento. Então, esse cego, ele é mais um que se rendeu aos pés de Jesus, mediante o seu grande poder, né, ao milagre alcançado. E os 10 leprosos, você conhece essa história?
A história dos 10 leprosos ela é contada no Evangelho de Lucas. Nela vemos a atitude de fé e gratidão de uns 10 homens curados por Jesus. Pensa bem. Todos viviam à margem da sociedade, né? Aquelas pessoas que ficam ali, que as pessoas passam pra lá e pra cá, fingem que não vê, né? Como uma doença, né? Sempre como uma doença, que naquela época as doenças contagiosas, as pessoas elas eram largadas, elas eram abandonadas, jogadas fora. Às vezes a pessoa era expulsa de casa e jogada à rua por causa de uma doença contagiosa. Os leprosos não podiam se aproximar de ninguém saudável, familiares e pessoas caridosas deixavam comida para eles lá do lado de fora, no passeio, lá em qualquer lugar, e eles comiam ali, né? Então, assim, olha que tristeza, além de carregar essa enfermidade terrível, ainda ser discriminado, né? Isolado do convívio social, né? Então, o doente da lepra, ele era obrigado a viver assim. Eles encontraram afinidade a partir da doença. Aqueles 10 homens juntos ali, eles se identificaram, né? Esquecidos pela maioria, certamente aqueles homens ouviram falar dos milagres que Jesus fazia e foram atrás desse Jesus. Respeitando o distanciamento social exigido, olha como que isso não é novidade, né? É novidade para nós hoje, mas olha há quanto tempo isso já existiu. Eles clamaram então pela misericórdia do Senhor, porque eles ouviram falar que existia um Jesus que tinha poder de cura. Então, eles, né, identificados entre eles ali com esse mesmo mal, eles foram atrás desse Jesus. Jesus, o que ele fez? Isolou? Jogou para lá? Não. Jesus atendeu aqueles homens, mandando que fossem se mostrar aos sacerdotes, para que fosse verificado e confirmado que estavam curados da doença, conforme era dito na lei. E mesmo sem serem instantaneamente curados, eles creram e obedeceram. Mas, quando iam pelo caminho, olha lá o que a palavra vem nos dizer. Em Lucas 17, nos versículos 15 e 16, a palavra nos diz: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta, prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Embora fossem todos curados na mesma ocasião, nem todos voltaram para glorificar a Deus. Podemos identificar aí também muitos cristãos no mundo de hoje, né? Que na hora da bênção corre atrás do dono da bênção, mas quando a alcançam, esquecem, né? Tipo, na hora da dor de barriga, eu corro lá, a barriga sara, eu volto para cá, né? Então, infelizmente, até os dias de hoje, muitos buscam o milagre, mas alcançado este milagre, abandonam o dono do milagre. Isso é muito triste, temos que vigiar, cuidar muito disso, né? Então, infelizmente, desses 10 leprosos, só esse teve o seu coração tocado, alcançado e quebrantado, transformado pelo poder do nome de Jesus, né? Mas nem por isso Jesus deixou de dar a cura para aqueles outros 9, né? Porque Jesus, ele ama todos nós. Ele tem bênção, tem cura para cada um de nós, né? Ele não faz acepção de pessoas. Muitas vezes são as pessoas que fazem acepção de Jesus. Então vamos cuidar para que nem eu e nem você sejamos parte desses 9. Amém? E aí, existem muitas outras situações de cura na Bíblia, de enfermidade, aliás, que foram convertidas em cura para a honra e glória do Senhor, né? A doença de Paulo. Paulo tinha uma doença conhecida como espinho na carne, né? Vocês quiserem conhecer essa história, vocês podem ir lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. Tem também a enfermidade de Lázaro, e até Lázaro vai até um pouco mais longe, né? Que além da doença ainda teve a morte, né? Lázaro morreu, foi sepultado, 4 dias depois ele foi ressuscitado. Amém? Nós temos aí, ó, um pouco mais para frente, vou mostrar para vocês o versículo
onde o Senhor nos fala em 2 Coríntios 2:18, queridos. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 9. A minha graça te basta. O que é que 2 Coríntios 12, nos versículos 8 e 9, vem nos dizer? Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Vou passar mais alguns versículos aqui para vocês, e vocês depois façam esse exercício, tá? De leitura da Bíblia, para conhecer um pouco mais essas histórias. Em João 11:5, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A palavra vem nos dizer em Efésios 1, no versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Lembre-se que Deus pode usar as adversidades para o seu bem, nem tudo é para o seu mal. Aquele mal está durando aquele instante assim, mas a bonança depois vai ser muito maior. Amém? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Já diz lá em Romanos, no capítulo 8, né, no versículo 28. Os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ainda que você não veja uma saída, lembre-se que Deus continua no controle, mesmo quando a doença ou outro tipo de sofrimento recai sobre a sua vida. Lembremos da história de Jó, e tudo ele dá problema. A mulher ali falando, muitos apontando, e ele glorificando. E o Senhor restituiu tudo que ele teve. Não foi pouca coisa, não. Leiam lá na Bíblia a história de Jó, que vocês vão ficar. Muitos já conhecem, mesmo conhecendo. Vão lá dar uma relembrada, que é bom, né? Pra gente acordar de vez em quando, né? E repensar as nossas atitudes, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente reclama. Às vezes reclamamos das coisas, né? E bênçãos que muitos gostariam de ter, que nós temos e estamos reclamando. Essa é a palavra, esse é o pequeno, médio, grande estudo que eu trago para vocês hoje. Tem mais coisas que eu gostaria de estar passando, falando, mas né, fica muito extenso, cansativo, e não é essa a ideia, eu não quero cansar você. Amém? Então, até numa próxima oportunidade, em nome de Jesus. Eu vou dar uma orada rapidinha, mas com muito amor no coração, pela sua vida. Abre aí o seu coração, feche os seus olhos e receba neste momento esta oração. Que os anjos do Senhor neste momento acampem à volta da sua vida, em volta da sua casa, em volta do seu trabalho, te guardando, te guiando, te protegendo de todo mal, em nome de Jesus. Papai querido e amado, alcance esta vida agora, Senhor, que recebeu esta palavra. Papai, nós vimos aqui na Tua palavra que muitas vezes aquilo que julgamos ser ruim para a nossa vida é causa de engrandecimento do Teu nome, é causa de glória, de honra para o Senhor, é a estratégia do Senhor para que possamos chegar mais próximos de Ti, reconhecer ao Senhor como Deus, Salvador, curador, médico dos médicos, amém? Então, Senhor Pai, Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero Te agradecer nesta hora por essa oportunidade e que a partir deste estudo, a partir deste momento, nós possamos ser mais sábios nos nossos pensamentos, no nosso julgamento diante das situações, que possamos, Papai, sair daqui um pouco mais maduros para reconhecer a Tua presença em qualquer que seja a situação a qual estejamos passando neste momento. Então, Papai, nós Te agradecemos, louvamos o Teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Um beijo no coração.